Boa noite, tudo bem? Meu nome é Sheila, sou estudante do curso de análise de sistemas da Fevale. A ideia do vídeo é fazer uma explicação então sobre o projeto da disciplina de TI Sociedade 1 em relação ao desenvolvimento de uma solução para uma instituição sem fins lucrativos. Relembrando então, a gente escolheu a instituição Igreja Viva Emanuel, que fica em Novo Hamburgo, no bairro de Canudos. Atualmente eles estão focados no meio neopentecostal e atuam atendendo em torno de 30 famílias. Então é uma igreja consideravelmente pequena, mas apesar disso eles têm uma presença significativa nas redes sociais. Se não me engano, o Instagram deles está em torno de 2.000 seguidores. Então já é consolidado. Eles trabalham muito com Instagram e Facebook e eles têm um aplicativo para gerenciamento de igrejas, mas focado na parte de dízimo e organização de membros e agendas, né? Somente isso. Focando aqui nos problemas que a gente encontrou, conversando com a liderança, a gente percebe que é muito em relação ao engajamento, ao sentimento de pertencimento, né? E a questão da atração de novos membros, né? Com isso, a gente também tem alguns outros problemas secundários que seriam em relação ao entendimento da Bíblia e que a gente gostaria de focar nessas questões também. Tá? Então, uma das soluções propostas aqui, a solução proposta, ela é desenvolver ou repaginar o aplicativo que já existe e tirar o foco dele. Ao invés de ser algo voltado para o gerenciamento da igreja, ser algo que a igreja possa aproveitar. Então, a gente, só explicando aqui na tela, a gente tem um mapa sobre um desenho sobre como é que é o projeto, a tela inicial, né, do aplicativo, e a gente tem um scan em QR Code que pode ser acessado etapa a etapa, tela a tela do protótipo para acompanhamento. Tá? Então, um disclaimer geral aqui, a gente tira o foco do gerenciamento da igreja e traz o foco para a interação dos usuários. A gente começa a trazer informações para conhecimento do coletivo que seja de interesse de todos, aprimora o engajamento e com a questão do culto online a gente amplia o alcance para outras famílias que não residem na região. Isso possibilita um crescimento orgânico, que é um dos temas propostos aqui. Tá, então, dando andamento no aplicativo, eu gostaria de deixar alguns disclaimers aqui. Uma das questões é a seguinte: a gente não. Eu não quis trazer a tela de login como algo obrigatório. Eu quis que o usuário ou quem estivesse passando pela Play Store, resolvesse baixar o aplicativo, conseguisse acessar todas as etapas de todas as telas e decidir se quer ou não ser membro, se quer ou não participar. Então, todas as telas são abertas e fica a escolha do usuário se vai ou não se cadastrar. Caso ele se cadastre, a gente tem a questão de tratamento da LGPD. Tá? E isso fica em algumas etapas ali muito bem descrito no cadastro e nas configurações. A gente vai trazer a API da Bíblia Online para dentro do aplicativo, que ele pode ir acessando, marcando, fazer várias marcações e coisas que sejam do interesse dele, que eu vou explicar mais para frente. Ele vai poder assistir os cultos online e ele vai poder fazer algumas contribuições em relação a orações, enfim, interações com outros usuários, que eu também vou explicar mais à frente. Tá, então, dando andamento aqui, a gente tem a tela de cadastro. Né? Caso ele resolva se cadastrar, a gente tem no protótipo, tu deve estar visualizando no canto superior direito um bonequinho, né? Essa tela de login. Aqui a gente tem a possibilidade, tem duas possibilidades, enfim. Ou você cadastra, ou você loga, né? Se você escolher se cadastrar, a gente tem ali as opções para te colocar os teus dados, né, teu e-mail, flegar se você
quer ser membro ou se você quer ser visitante, né? Aí você dá o acesso aqui, confirma o acesso. Ao confirmar o acesso, você volta para a tela inicial e essa tela te dá liberdade de acessar novamente o perfil e aí tu consegue ver ali para preencher teus dados, colocar outras informações, mudar a foto, enfim, fazer outras customizações. Tá? Em relação ao LGPD, eu me preocupei em trazer essa informação em 2 momentos. Na tela de cadastro, que seria essa primeira tela aqui, você teria um link abaixo em que clicando ele vai te direcionar para a tela com a lei, né? E como a gente coleta os dados. E na outra opção seria na tela de configuração. Na tela inicial do aplicativo, no canto superior esquerdo, a gente tem uma engrenagem. Nessa engrenagem, você vai ter ali políticas e privacidade. Ali, a gente também vai ter acesso a essas informações, bem como outras questões, como relacionadas a notificações, enfim. O usuário tem a liberdade de customizar o que ele vai querer que apareça e que fique disponível para ele. Tá? Então, se a gente for dar sequência no andamento aqui, na tela inicial a gente tem um ícone ali chamado Bíblia. Esse ícone ele vai fazer uma interação com a API da Bíblia Online e a ideia aqui nesta tela é que ele possa acessar o livro, o capítulo e os versículos. Quando ele chega na parte do versículo, ele pode escolher o que ele vai fazer, se ele vai compartilhar com outro usuário, se ele vai marcar, se ele vai copiar, se ele vai fazer alguma edição ali onde ele pode marcar, fazer alguma anotação, enfim, alguma coisa, ou ele pode também escolher compartilhar com uma imagem no fundo, que é uma imagem sugerida pelo aplicativo. Esse também é bem interessante. Então ele pode compartilhar com outras pessoas, interagir e ir anotando o que ele vai aprendendo. Isso, a ideia é que fique salvo no aplicativo. Dando andamento, a gente tem a parte do culto online. Qual que é a ideia aqui? A ideia é aumentar o engajamento. Então, nesse ícone ali, no centro da tela, onde tem o culto online, a gente vai para essa primeira telinha aqui. O que, que ela mostra? Ela mostra o culto que está tendo, ou o último culto, né? E ela mostra uma possibilidade de você acessar. Quando você acessa, ele vai para essa segunda tela aqui, que seria o vídeo em execução e os comentários. Dentro do chat, né, que seria a parte da interação mesmo, né, que você pode colocar os dados ali, colocar as informações e compartilhar com as outras pessoas. Aqui do lado a gente tem também a Bíblia Online. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que que o usuário não precise sair da tela para poder acessar a palavra que está sendo disposta ali, é uma mensagem. Então ele continua visualizando o vídeo e ele entra na Bíblia Online e vai acessando e marcando, tudo muito interativo enquanto acontece o culto, né? A outra tela seria a tela de mural de orações. Essa tela é apartada, ela não é acessada pelo culto online, né? Existe um ícone ali no menu inicial que é as mãozinhas juntas ali, o mural de orações. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quem estiver precisando de uma oração ou de algum aconselhamento, coloque ali o seu problema, num nível geral, que possa ser algo que possa ser compartilhado, né, com todos. Não é uma questão obrigatória. Pode ser tratado de formas diferentes, mas enfim. E ali as pessoas acessam e elas podem marcar ali que elas estão orando pela pessoa e podem enviar uma mensagem para ela de encorajamento, alguma mensagem edificante para que ela se sinta bem, né, e se sinta acolhida. Vamos num disclaimer geral aqui da ideia. No processo de MVP, eu entendo que eu estou entregando uma criança
que precisa ser treinada, alimentada, né, até que ela se torne um adulto, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou entregando um skate, né? Não é exatamente o que a instituição espera que seja entregue, mas a ideia é, entregando essa ideia inicial que a gente mostra aqui, eles possam nos aconselhar, nos dar ideias de como aprimorar para que a gente chegue, enfim, passando pelo patinete, até a bicicleta, a moto, e, enfim, até o automóvel, que seria o nosso entregável maior. Né? Então, quais são os próximos passos aqui? Após a gente ter essa primeira entrega, a gente vai fazer um MVP com os membros da igreja para poder entender se essa solução está fazendo sentido para eles, se essas entregas básicas elas são tangíveis, podem ser aplicadas, né? Adequar as melhorias conforme eles forem sugerindo, aprofundar a criação de usuários, que eu não trouxe aqui ainda, mas a ideia era a gente ter 3 níveis de usuário, um que fosse administrativo, um que fosse explorador, outro que fosse para publicar. Então, isso não está bem desenhado ainda, mas a ideia é levar para eles para ver se essa ideia atende de fato, se faz sentido tu ter 3 perfis, se precisaria só de 2, enfim, né? Poder trazer também formas de gamificação para dentro do aplicativo, que não foi mencionado aqui, mas eles têm um foco muito grande na parte da Ministério Feminino e no Ministério dos Jovens. Então, a ideia é futuramente poder trazer sugestões de games, quiz, coisas que façam com que tenha um maior engajamento e aprendizado. Né? E a questão de coletar as informações, os dados, traquear isso por onde o usuário passa, para que futuramente a gente possa direcionar o conteúdo conforme for realmente o interesse deles, né? Então, a princípio, essa é a minha apresentação. Eu agradeço a todos. E na próxima disciplina, se possível, eu vou dar andamento nesse projeto. Obrigada a todos. Até a próxima.